A relação da Red Bull com seus pilotos já está enfrentando a primeira crise desse ano. As duas primeiras corridas de Liam Lawson foram desastrosas e colocaram sua posição em risco. Lawson foi promovido para a Red Bull com apenas 11 corridas no currículo. Isso porque a equipe demitiu Sérgio Pérez e não confiava em Yuki Tsunoda para assumir a vaga. Desde o começo já se sabia que seria uma tarefa difícil correr ao lado de Max Verstappen, mas a Red Bull garantiu que levaria isso em conta e daria tempo e apoio a Lawson, apostando na força mental e nos lampejos de talento que ele tinha mostrado quando corria pela Racing Bulls. Como se chegou a esse ponto com apenas 2 GPs? Comenta-se que Lawson precisa melhorar muito na corrida do Japão para manter a vaga. Disse até que ele pode ser dispensado antes disso. Esse é o resultado da má gestão da Red Bull, somado aos problemas do carro e às dificuldades do próprio Lawson. Mas o resumo é simples: o futuro de Lawson da Red Bull já está em risco. Ele largou em 18º na Austrália e bateu quando tentava se manter na pista molhada com pneus slick. Na China, largou em 19º na Sprint Race e terminou em 14º. No GP propriamente dito, foi o 20º no Qualify e 15º depois de uma corrida apagada. Lawson ainda não largou no grid em uma corrida de grande prêmio. Na Austrália e na China, os qualifies foram tão ruins que a equipe quebrou o regime de parque fechado para mudar o acerto do carro. Por isso, ele teve que largar dos boxes nessas duas corridas. Na China, essa mudança não deu certo. Horner disse que o acerto estava radicalmente diferente e que estavam tentando encontrar respostas sobre a RB21, não só para Lawson, mas para o carro em si. Mas o desempenho foi tão insatisfatório que já se supõe que nos bastidores os chefes da Red Bull estão questionando se Lawson conseguirá melhorar rápido o suficiente para dar o apoio necessário a Verstappen. Sim, a corrida do Japão pode ser decisiva para o futuro dele. Lawson teve muitas dificuldades. Perdeu tempo de pista na pré-temporada por problemas no carro. E a temporada começou em 2 circuitos que ele não conhecia, Austrália e China. Mas ele conhece bem Suzuka. Correu lá em 2023 na Super Fórmula e também na Fórmula 1, com a AlphaTauri, e chegou em 11º. Sim, a próxima corrida pode ser um grande teste, caso Lawson chegue até lá. Porque embora os chefes da Red Bull tentem se mostrar calmos, eles não descartam uma mudança drástica a curto prazo. Na Austrália, Lawson ainda estava otimista, achando que seu qualify tinha sido atrapalhado por uma combinação de fatores. Mas na China, ele já parecia que tinha caído na real sobre a dificuldade de fazer o carro da Red Bull funcionar. O fim de semana foi uma luta longa e inútil. Claramente, a surpresa de Lawson com a RB21 foi maior do que ele imaginava. E o carro em si não parece ter evoluído muito do ano passado para cá. Considerando o desempenho de Tsunoda irradiar e também como Lawson andou melhor no ano passado, Verstappen chegou a comentar abertamente que o carro da Racing Bulls parecia mais rápido que o da Red Bull. Foi um enorme constrangimento para a equipe técnica, que não conseguiu resolver os problemas que Verstappen detestava no carro do ano passado e que atrapalharam Pérez e agora estão ameaçando Lawson. Mas não se pode negar que há outros fatores. Lawson não tem experiência na Fórmula 1. Xangai é um circuito difícil para novatos. E ainda por cima, foi um fim de semana com corrida sprint, o que exige adaptação rápida e não dá tempo de acertar bem os carros. O problema é a comparação com Isaac Hadjar. Mesmo sendo novato, ele colocou seu Racing Bulls em 7º no grid, à frente até de Tsunoda. Mas é preciso dizer que Lawson não está inventando desculpas. Ele reconhece que mais tempo ajudaria, mas ele não tem esse luxo. Isso não acontece só com a Red Bull. É uma constatação da realidade da Fórmula 1, que se já é muito difícil, esse carro é ainda mais. E conseguir sentir o carro e criar confiança são objetivos quase inatingíveis, principalmente com os fins de semana passando tão rápido. Corrigir isso não vai ser fácil. Apesar dos elogios da Red Bull sobre a força mental, a atitude e o potencial que Lawson mostrou no ano passado, ele já começou a temporada em desvantagem e agora precisa desesperadamente recuperar o tempo perdido, uma situação que ele não está curtindo. A única esperança agora é que essa situação não pode piorar. O mau desempenho está tão visível, os pontos onde ele está perdendo tempo são tão claros, que, em teoria, ele vai recuperar muito tempo de volta quando se sentir melhor ao volante, quando ganhar mais confiança e melhorar a precisão.
Mas o grande ponto de interrogação é se isso pode acontecer só por ele estar correndo num circuito que já conhece, ou se a equipe pode ajustar o carro para lhe dar mais conforto, mesmo que isso cause alguma perda de desempenho, ou ainda se a reação cabe apenas a Lawson, que não deve se deixar afetar demais por uma situação tão desconfortável. Há poucos meses, a Red Bull acreditava que Lawson era quem tinha mais potencial entre seus pilotos jovens. O que pode favorecê-lo é que a Red Bull não tem uma alternativa no momento. Aliás, foi justamente essa falta de opções que fez Lawson ser escolhido. Mas o fato de Tsunoda ter começado o ano bem e Hadjar ter sido veloz na China criam pressão. As principais conclusões desses primeiros fins de semana são que ele está sendo cauteloso demais em alguns pontos e impreciso demais em outros. Na China, faltou ritmo o fim de semana inteiro. Ele não fez nenhuma volta boa no Qualify e não andou nada nas simulações de corrida. Todas as 3 tentativas no Q1 foram comprometidas por erros em pontos diferentes do circuito, mas a segunda tentativa, cheia de erros, parece ter minado a confiança dele de vez. A análise da última volta de Lawson mostra o quanto ele ficou para trás em todos os setores e por que o resultado foi tão ruim. Ele foi muito cauteloso na entrada da primeira curva, provavelmente por causa de sustos anteriores, e ao frear demais, acabou alternando o pé no freio de forma estranha para tentar corrigir a velocidade. Isso causou uma diferença de 30 km por hora na primeira parte da curva, e ele perdeu 240 milésimos para Verstappen logo de cara. Isso se repetiu na curva 3, onde ele também freou demais. Ele já vinha tendo problemas com essa curva o fim de semana inteiro, e mais um décimo foi perdido. A perda seguinte foi quando ele passou reto na saída da curva 9, pegou a zebra da curva 10 e atrasou a retomada do acelerador. Saiu da curva bem mais lento e perdeu mais 2 décimos para Verstappen. Na sequência e na reta oposta, Lawson perdeu mais tempo por ter entrado devagar e saído ainda mais lento. E na freada do hairpin, uma leve escapada de frente custou mais 1 décimo. Infelizmente, na corrida as coisas não melhoraram. Na sprint ele até foi combativo, mas o próprio Lawson descartou isso como ponto positivo, já que foi apenas o 14º com o Red Bull. A corrida principal foi péssima. No início, ele só conseguiu ultrapassar os 2 carros da Sauber porque eles estavam brigando entre si. O resto da prova foi isolado, sem chances. Nem com pneus novos ele conseguiu bater a melhor volta de Gabriel Bortoleto e terminou em 15º, sozinho na pista. A única vitória, entre aspas, foi que ele quase não tomou uma volta. As dificuldades de Lawson não são por culpa exclusiva dele. Ele está nessa posição também por erros da Red Bull. Colocar um piloto que só tem 11 corridas ao lado de Verstappen já era preocupante. Lamentar isso depois de 2 GPs mostra que a boa vontade inicial com esse piloto já começa a fraquejar. Sempre se soube que era um risco colocar nessa posição um piloto inexperiente. Bom, mas que não tinha impressionado muito nas categorias de base. Lawson era a escolha menos ruim para Horner. Não havia certeza se Tsunoda era o nome certo, mesmo sendo mais experiente e com melhores resultados. A má gestão de pilotos da Red Bull já dura quase uma década. Precisaríamos de um vídeo inteiro só para contar essa história. Mas mesmo um resumo rápido já mostra como a situação é mal conduzida. Eles apressaram a promoção de Gasly para substituir Ricciardo em 2019, mas não o apoiaram quando ele teve dificuldades e o demitiram no meio do ano. Aí colocaram Albon, que a Red Bull já tinha descartado nas categorias de base, mas trouxe para Toro Rosso por falta de opções. Ele ficou 1 ano e meio no time principal e também não convenceu. Então a Red Bull abandonou seus jovens talentos e trouxe Pérez. O mexicano devia ser uma solução temporária, mas acabou ficando por 4 temporadas e só saiu no fim de 2024 depois de longas negociações sobre a multa contratual. Isso sem falar na contratação de Nick De Vries e no retorno desastroso de Ricciardo. É uma bagunça que só vem piorando e a Red Bull nunca tentou consertar. Como Verstappen é um piloto fora da curva e a equipe, consciente ou não, desenvolve o carro para se adaptar às preferências dele, ser segundo piloto da Red Bull periga ser o trabalho mais difícil da Fórmula 1. Lawson estar sofrendo tanto, tão cedo, diz mais sobre a Red Bull do que sobre ele. Mas ele sabe que está num ambiente onde um desempenho tão fraco é insustentável. Nas palavras dele, sua obrigação é trazer resultado. E se não conseguir, não vai durar. No fim das contas, se isso não der certo, quem vai pagar o preço é Lawson, e não quem tomou a decisão de promovê-lo.